E vamos passar agora para o procedimento de dúvida. Quanto ao procedimento de suscitação de dúvida, assinale a única afirmação incorreta. Letra A. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo legal, será ela ainda assim julgada por sentença. Então, essa aqui está correta, não vamos marcar ela. Letra B. Impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, o juiz decidirá a suscitação no prazo de 10 dias, certo? Dispensada nessa fase processual a intervenção do Ministério Público. Aqui está o erro, tá bom? Porque na impugnação de dúvida, nós precisamos, no procedimento de dúvida, nós precisamos da manifestação do Ministério Público. Lá no artigo 200 da 6.015, diz exatamente isso, tudo bem? Que vai ser ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. Letra C. Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos. Perfeita também. Letra D. Da sentença, poderão interpor apelação com efeito devolutivo e suspensivo o interessado, o Ministério Público e o terceiro interessado. Corretíssima. Então, o gabarito é a letra B, que é a questão incorreta. Todos os artigos lá da Lei 6.015 que embasaram essa questão. Processo de registro. Em relação ao processo de registro na serventia registral imobiliária, assinale a alternativa correta. O título de natureza particular apresentado em uma só via será arquivado em cartório, fornecendo ao oficial a pedido certidão do mesmo. Correto, né? Olha lá o que a Lei 6.015 traz no artigo 194. Exatamente isso, né? Que se for apresentado somente uma via, essa via ela será arquivada em cartório, sendo que o oficial deverá fornecer a pedido a certidão desse documento. Letra B. No procedimento de suscitação de dúvida, caso o interessado tenha impugnado a dúvida, será ouvido o Ministério Público no prazo de 15 dias. Não, né? O prazo é 10 dias. Nós vimos ali na questão anterior que o Ministério Público será ouvido no prazo de 10 dias. Então, o erro está aqui no prazo. Letra C. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos registros nas matrículas correspondentes, certo? Sobre 2 números de ordem no protocolo. Errado, né? No caso da permuta e pertencendo os imóveis à circunscrição, vai ser feito a protocolização desses títulos sobre um único número de ordem no protocolo, e não sobre 2 números distintos. Letra D. Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial. Perfeito. Não se permitindo também a prenotação de seus títulos aos interessados. Aqui está errado. Por quê? Mesmo com o bloqueio da matrícula, mesmo a impossibilidade de lavratura de qualquer ato nessa matrícula, tem que ser permitido, sim, a prenotação de títulos aos interessados, porque senão a gente poderia ir contra o princípio da prioridade ou da preferência. Letra E. A suscitação de dúvida tem natureza administrativa. Todavia, como é julgada por sentença e faz coisa julgada material entre as partes, os interessados ficam impedidos de utilizar o processo judicial contencioso. Então, até a primeira parte aqui está certo, né? A dúvida ela tem natureza administrativa. E por ter natureza administrativa, ela não faz coisa julgada material entre as partes, tendo as partes a possibilidade de utilização também do processo judicial contencioso para discutir a matéria relativa à dúvida. Certo? Então, resposta, letra A é a alternativa correta. Ainda sobre processo de registro. Sobre o processo de registro nas serventias extrajudiciais de registro de imóveis, assinale a alternativa correta. Letra A. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia transcrição e averbação do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro. Não, né, gente? Se o imóvel não estiver matriculado, o que o oficial deverá exigir? A prévia matrícula desse imóvel e não a prévia transcrição e averbação do título anterior. Tudo bem? Olha lá, artigo 195 da 6.015. Ele vai exigir a prévia matrícula e registro do título anterior. Certo?
Letra B. O número de ordem determinará a prioridade do título e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. Correto, né? A número de ordem realmente determina a prioridade e a preferência dos direitos reais, mesmo que haja apresentação de vários títulos pela mesma pessoa. Letra C. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros nas matrículas correspondentes, correto? Mas não é feito sobre 2 números de ordem no protocolo, e sim, como a gente já havia visto antes, sobre um único número de ordem no protocolo. Letra D. Serão registrados no mesmo dia títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. Errado, né? Eles não podem ser registrados no mesmo dia, porque havendo esses títulos com direitos reais contraditórios, é necessária o registro daquele que foi primeiramente protocolado, conforme o princípio da prioridade. Então, artigo 190 da 6.015 traz exatamente isso, que não vão ser registrados nesse mesmo dia. Gabarito, letra B é a letra correta. Passando agora para a análise da matrícula, da temática matrícula, nós temos que a questão traz o seguinte. É correto afirmar: é expressamente vedada a unificação de matrículas de 2 ou mais imóveis contíguos, tendo por objeto a emissão provisória na posse registrada em nome da União, Estado, Município ou DF, justamente em razão da provisoriedade, precariedade da emissão e do consequente registro. Não, né, pessoal? Não é vedado. Vamos lá. Artigo 235, inciso 3 da 6.015, prevê que podem ser unificados, com a abertura de matrícula única, 2 ou mais imóveis contíguos objeto da emissão provisória na posse registrada em nome dos entes federativos. Ok? Então, o erro aqui está em dizer que é expressamente vedado, quando na verdade não é vedado e sim pode ser feito. Letra B. Se na certidão constar ônus, o oficial, mesmo assim, promoverá a matrícula, sendo hoje desnecessária a averbação do ônus, pois já formado o Cadastro Nacional Registral de ônus instituído pelo CNJ, devendo constar do título que o oficial devolve à parte a observação de que podem existir ônus incidentes sobre o imóvel. Não, né? O errado aqui está em dizer que é desnecessária a averbação do ônus. Porque se constar ônus na certidão, o oficial deverá sim fazer a averbação desses ônus. Não sendo possível não sendo possível o oficial abrir mão desse dever, tá? Dever esse que está descrito lá no artigo 230 da Lei 6.015. Que fala exatamente isso, que ele deve fazer, a averbação do ônus. Letra C. A matrícula será cancelada. Item 1, por decisão judicial. Item 2, quando em virtude de alienações parciais o imóvel for inteiramente transferido aos proprietários. Item 3, pela fusão, observado o disposto da Lei de Registros Públicos. Item correto, sem nenhum defeito. Letra D. Quando 2 ou mais imóveis contíguos pertencentes a proprietários distintos constarem de matrículas autônomas, podem eles requerer a fusão destes em uma só de novo número, encerrando as primitivas. Então, aqui já está completamente errado constar que pode ser efetivada a fusão de imóveis contíguos de proprietários distintos, né? Nós sabemos que só pode ocorrer essa fusão quando os imóveis forem pertencentes ao mesmo proprietário. E aqui ele ainda traz uma hipótese de que esses proprietários devem ser parentes em linha reta até o 2º grau e haja expressa e prévia concordância do representante do Ministério Público. Isso aqui nada está previsto na norma, então não tem nada a ver. O que está correto aqui é que pode haver sim a fusão de imóveis contíguos, desde que sejam de proprietários, sejam do mesmo proprietário, e não podem ser proprietários distintos. É o que está disposto lá no artigo 234 da 6.015.